Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje, quarta-feira, hoje dia 2, né? 2 de novembro, feriadão, confuso lá fora, né? Devido às manifestações, após o dia político, esperamos que tenhamos um dia de paz, de bênção, de vitória. Convide aí 10 pessoas do seu convívio para estar conosco na Cione Deltinha. E vamos que vamos. Hoje estamos nesse meio-dia, todas as quarta-feiras, clamor pelo Brasil, clamor pela igreja, clamor pela família. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre portais espirituais, que representa como isso pode trazer benefícios para nós. Estamos saindo de uma eleição, né, de período de eleição onde as urnas falaram diferente daquilo que todos nós pensávamos e entendíamos que Deus está no controle total do negócio e por Ele estar no controle, Ele vai assumir todas as convicções que nós temos e em breve nós veremos a glória de Deus acontecer aqui na terra. Então chama o pessoal aí, convida para a gente entrar nessa live daqui um pouco, entrar em oração pelo clamor. Hoje comigo está o Júnior, né? Pastor Júnior Canuto. O Canutinho está aqui com a gente para a gente falar um pouco sobre Portal de Meio-Dia. Aí, Júnior. Fala pessoal, tudo bem? Maravilha de Deus. Estamos aí entrando ao meio-dia, num novo tempo aí, numa nova dimensão. A gente tem visto, ouvido muitas coisas acontecendo nesses últimos tempos. Fim de eleição, início de transição, indecisões na terra, sem ter convicção. Mas eu creio muito que Deus tem uma direção muito forte sobre nós, direção muito forte sobre a igreja na terra. E a igreja precisa se posicionar diante daquilo que é o seu chamado. A igreja ela foi chamada para entrar nas dimensões celestiais, uma resposta do sobrenatural. Então, para que nós sejamos o canal da resposta que Deus tem para este tempo. Então, a igreja foi chamada para entrar nesses portais e trazer as respostas. Trazer as respostas do que Deus tem, do que Deus deseja para nós como igreja, não só para este tempo, mas para a continuidade daquilo que Deus tem para nós. Eu creio que é um tempo muito especial de Deus para nós. Eu creio, Júnior, que a eleição encerrada, como está havendo muitas conversas, muitos questionamentos sobre profecia, sobre revelações, sobre isso e aquilo, eu creio que a eleição resolvida na urna, ela não define o propósito de Deus, né? Porque nós olhamos ali e entendemos que estamos numa guerra, num campo de guerra, num campo de batalha, um campo de confronto. Então, a guerra ela pode ser prolongada, não é isso? Ela pode estender um pouco mais, como diz a Bíblia, que algumas guerras se prolongou por um tempo que não era esperado, inclusive pelos reis e profetas, mas Deus permitia o prolongamento da guerra para que Deus fosse Ele mesmo glorificado no meio daquela crise toda. O que você acha? Realmente, a gente quando para analisar o que aconteceu hoje, né? Nós tínhamos uma expectativa como igreja e eu acho que a expectativa humana gerou um baque, porque a resposta das urnas não foi aquela resposta esperada pela igreja. Não digo a igreja como um todo, porque uma parte da igreja tem se posicionado um pouco deturpado diante daquilo que a palavra de Deus diz. Só que toda guerra ela tem o seu início, onde as estratégias são mostradas, são desenhadas. Então, quando a gente olha para esse tempo, o que eu percebo? Que Deus trouxe uma estratégia de volta ao ambiente da igreja, que foi a oração
o jejum e a busca da palavra, e a leitura, o conhecimento da palavra. Então, assim, diante disso, essa estratégia formada gerou na igreja um conhecimento genuíno de Deus, de algo que os passados, os mais anciãos, por exemplo, o Senhor viveu profundamente. Outros homens, como Paulo Roberto, que hoje já está na glória, Doriel de Oliveira, que também está na glória, e tantos outros apóstolos, pastores, viveram no tempo passado. E a geração de hoje se perdeu nessa estratégia, que é o conhecimento do campo da batalha. E o que eu vejo a igreja fazendo hoje é exatamente isso, voltando ao conhecimento do campo da batalha, entendendo as estratégias de uma guerra para poder avançar sobre o território. Talvez o que esteja acontecendo muito claramente para o dia de hoje, Pai, é que a igreja precisa se manter firme numa guerra que não chegou ao seu final, não chega à sua conclusão. Então, provavelmente, essa guerra precisa ser prolongada, será prolongada, para que a gente possa ainda avançar em certos territórios. Porque o que acontece? Se a gente vencesse uma guerra hoje, sem vencer ou sem conquistar todos os territórios, nós ainda estaríamos abrindo margens para que o nosso inimigo, e aqui eu volto, e aqui eu friso muito isso, sabe? Nosso inimigo não é um homem, não é uma pessoa, mas é uma ideologia diabólica. Não é o ser humano em que hoje venceu uma eleição, ou o ser humano que vence, ou o ser humano que se move. Não, é uma ideologia de Satanás. Então, para a gente poder concluir... daquele ser humano. Exatamente. Ele carrega uma ideologia, mas a nossa guerra não é contra ele, é contra a ideologia que ele carrega. E esse é o ponto. Então, assim, a questão é posicionamento. E entendendo os campos, a gente precisa conquistar todo o território. Não basta vencer um ponto, o ponto principal, a cabeça, mas sem conquistar os territórios a gente ficaria fragilizado nesse ambiente. Então por isso a guerra vai sendo prolongada, para que se vençam todos os territórios e conquiste todo o território desse ambiente de guerra. Eu acho que os pastores, né, os líderes devem entender isto e reativar a igreja, animar a igreja, chamar a igreja para continuar no campo de oração, no campo de jejum, no campo dos relacionamentos, manter a igreja viva, como foi para as ruas, né, nas manifestações. A igreja vestiu-se de amarelo e verde, né? A igreja se vestiu da bandeira do Brasil, os púlpitos foram vestidos da bandeira do Brasil. Preguei em quase todo o Brasil nesse tempo agora, de eleição, antes da eleição, e nessas manifestações a gente viu que a igreja, o altar, se vestiu com a bandeira do Brasil. As ruas se vestiram com a bandeira do Brasil. Então não podemos deixar cair esta posição que nós conquistamos ou reconquistamos a bandeira nacional. E hoje nós estamos dentro de um campo de guerra. A guerra não acabou, gente. A guerra, ela está em meio ambiente de confronto, e nós estamos no meio de uma turbulência espiritual muito grande. E essa turbulência espiritual, ela sacode tudo. Quando a gente está no avião, às vezes quando o piloto fala, é mais complicado, né? Ele diz, vamos entrar numa área de turbulência. Quando é o piloto que fala, sacode tudo. Quando é só os comissários, passa para aquela brisazinha. Só que nesse momento, a gente entrou numa área de turbulência. Então muitos desanimam, muitos perdem a força, outros ficam na dúvida, gera incredulidade, gera confrontamento contra as profecias. Todas as profecias, elas estão certas, só que elas não concluíram, mas vai concluir. Então nós estamos aqui para falar de portais por onde essas profecias chegam, onde devem chegar. Eu creio, Júnior, que o tempo atual é um tempo que a igreja está sendo avivada, despertada e cheia do Espírito Santo. É exatamente isso. Eu acho que o ponto principal, e se a gente pode tirar um benefício grandioso do que nós estamos vivendo hoje,
é um levantar em unidade. O levantando em unidade como igreja, sabe? E foi isso que aconteceu, exatamente. Né? É que você vê assim, o senhor viaja muito, algumas viagens que eu faço com o senhor e algumas sozinho, a gente vê a igreja no mesmo sentimento de nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar diante desse tempo. Nós precisamos agir diante deste tempo. A igreja não pode se calar, a igreja tem que se manifestar. E eu vejo a igreja se manifestando dentro do ambiente do sobrenatural. E aí é onde reflete no natural. É porque a igreja aí acabou crendo e definiu que seria do jeito que ela queria. Né? Então, veja bem, mas a resposta certa vem da onde? Vem do sobrenatural. Vem do sobrenatural. Então nós estamos dentro da guerra. Porque a igreja no altar definiram, ó, vamos ganhar, né? As pesquisas são erradas. E cada um consolidou aquilo ali. Nós sabemos, sem nenhum temor, que houve algumas coisas erradas e bem erradas. Né? E uma das coisas erradas que eu acho é a própria igreja ter votado no lado esquerdo. Milhões deles, né? Sim. E outros milhões se omitiram, ficaram omissos, não foram votar. Ou anular o voto ou negar o voto. Exatamente. E isso é o ponto mais grave desse tempo que nós vivemos. É a omissão diante das vontades que Deus tem derramado sobre a igreja. Eu acho que o fato de ter votado na vertente esquerda, no lado esquerdo, é muito grave. Mas eu vejo com maior gravidade ainda a omissão. Porque a omissão quer dizer, eu não faço parte nem de um lado nem do outro. E aí é onde Deus tem me levado a pensar muito em Apocalipse. Porque uma das igrejas, ela diz exatamente isso. Quem deras fosse frio ou quente, mas antes és morno. O morno é exatamente o omisso. O ambiente do morno é a omissão de muitos. Então, assim, eu sou omisso. Eu não vou escolher nem A nem B. Eu não vou ser quente, eu não vou ser frio. Então, a omissão, a Bíblia diz que deles eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, é muito mais severo a omissão nesse ambiente. E é muito mais fácil você viver no morno, né? Exatamente. Porque você, se entra numa água muito fria, você treme todinho. Se entra na muito quente, você não aguenta ficar lá. Você não fica muito tempo. Agora, se é morninho, vai ficando. Você fica. Então, o morno, esse ambiente do morno, é muito complicado como igreja. E confortável para aquele que está ali. Né? Para quem está é muito confortável, porque não entra em rota de conflito nem com A nem com B. O problema é que a mornidão nesse ambiente gera no natural uma aceitação, digamos assim, mas no sobrenatural você vai receber uma reprovação daquele a quem você deseja ser aprovado. Então olha a seriedade, a mornidão, e é onde a gente vai começando aqui, para a gente entrar dentro dos portais, a gente precisa trazer esse conceito, conceitualizar nessa geração a seguinte verdade. Nós precisamos nos posicionar. Porque não adianta os portais serem abertos se nós vivermos em mornidão. Não adianta os portais abertos se a igreja for morna. Porque os portais abertos, e a gente entrar em portais, o senhor vai falar um pouco sobre isso, e até isso daí, gente, tá chegando um novo livro, fica atento, provavelmente próxima semana as vendas vão começar, Portal do Meio-Dia, o mundo espiritual ativo, vai ser incrível. Mas se a gente não se posiciona dentro desse ambiente como quente verdadeiramente, que queima, que busca a Deus e se posiciona contra o inferno, a gente não pode entrar nos portais, porque nós estamos corrompidos para avançar nos portais. Né? É o frio, né? O cara declara, eu não creio, eu não recebo, mas ele está mais humano. Júnior, quando eu era ainda muito novo na fé, me convertendo, eu li um livrinho de muitas ilustrações. E entre as ilustrações tinha uma que tomou minha mente, até hoje eu conservo isso comigo. Assim, pegou uma rã e colocou dentro de um recipiente com água. E começou a esquentar, né? Deixar ficar morninho. E aquela rã, sabe o que fez? Ficou lá no fundo mergulhado. Colocou outro na água fria, ele veio para cima.
colocou na água quente, ele pulou fora. E naquela água quentinha, só morninha, foi ficando lá no fundo. Sim. Aí ficou bem morninho o fundo, ela ficou lá, depois ela quis subir e não subia. E ela morreu porque queimou o oxigênio. Exato. Isso olha que interessante, olha como é profundo isso, pai. É. Você entender que o morno gera em você conformismo. O conformismo, pega essa crescente. A mornidão gera conformismo. O conformismo gera o legalismo. O legalismo vai gerar o quê? Nem tudo é pecado. Nem tudo é errado. Nem tudo é isso. Nem tudo. Então você começa a viver uma vida onde a palavra, os seus princípios, as suas verdades, elas se tornam... vou usar um termo aqui. Elas se tornam meramente interpretativas. E relativas. E aí relativiza tudo. É. Eu vou interpretar do meu jeito, então eu vou relativizar. Peraí, o que é pecado para mim, pai, não é pecado para o senhor. O que é pecado para o senhor já não é pecado para mim. O problema é que a palavra de Deus exige de nós posição diante das verdades que nela carrega. Eu acho que é isso que faltou em muitos que não votaram. Eles, de repente, foram relativizar o voto de todos nós, como Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe o que vai fazer. Agora, tem uma coisa. Se Moisés não colocasse o bastão na água, o mar abriria? Não abriria. Não abriria. De forma alguma. Se Moisés não agisse como Deus mandou agir, ali no capítulo 14 do Êxodo, não abriria o mar. Não abriria. E isso é muito sério, né? A velha frase, Deus não precisa da igreja, Deus não precisa dos homens, Deus não precisa do homem, mas Deus quer o homem para poder usar, para poder realizar. É porque tudo que Deus trabalha é em prol desse. Exatamente. Então esse tem que aparecer. É verdade. Deus é soberano, mas ele precisa que eu coloque o bastão lá na água para o mar abrir, porque senão o mar não abria. E isso é muito sério, né? Porque a gente acha que a presença de Deus vai mover o sobrenatural. Mas que não precisa do homem. Que não há necessidade do homem para Deus mover o sobrenatural. Tudo bem, Deus move o sobrenatural independente do homem. Mas a realidade do sobrenatural é manifestar no natural. Porque o sobrenatural e esse portal do sobrenatural que a gente entra é como se fosse uma passagem. A gente vai entrar, vai avançar nesse ambiente do sobrenatural e vai trazer do sobrenatural princípios, preceitos, verdades para manifestar no natural. Porque ali você vê que é um portal que se abre. É. Você olhar o Êxodo 14, você vai ver que é um portal que se abre. Deus fala para Moisés no versículo 2, Deus fala para Moisés fazer o povo fazer o quê? Olha aí o que está escrito. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, e em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então manda voltar, né? Agora vê o verso seguinte. Como é que então Faraó dirá aos filhos de Israel: olha aí. Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Agora Deus está falando o quê? Eu endurecerei o coração de Faraó Aí. para que os persiga. Olha isso é muito sério. Olha que profundo. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Veja bem, então Deus tem hora que você tem que retroceder para avançar. Porque quando você retrocede, um portal vai se abrir. Aquilo ali virou um portal aberto. Porque eles olharam e falaram, para que eles pensem que vocês estão encerrados, ou seja, derrotados, vencidos, flagelados. Enquanto eles pensarem isso, eu endureço o coração dele para que ele vos persiga.
Então vamos dizer que quem vai assumir é um faraó do inferno. É verdade. Ele vai perseguir. Mas Deus será glorificado onde? No faraó e no seu? E no seu, ó, diz aqui, ó. E No seu exército. eu endurecerei o coração para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios. Porque o povo já sabe. É. O povo de Deus já sabe. Agora olha o verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, agora o 15, olha Isso só. é muito são louco, coisas. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fenda-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a caminhos secos. Portal, cara. Isso é um portal. Isso é muito é Agora aqui incrível. o verso 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes estarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Você quer ver o portal? Lê o versículo seguinte. Você vê o portal aí certo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou E passou. e ia atrás deles. Também a coluna da nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Mas olha o versículo seguinte. Meu Deus do céu. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para eles. E para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Isso é louco. É muito forte. Porque são portais. Exatamente. Aquele ambiente não era mais movido como na terra. De repente a nuvem fica entre outro, a claridade lá pelo menos deveria ser vista, porque está claro, mas eles não viam. Exatamente. Então eles não conseguiam ver luz, mas estava luz. Então Deus virou o portal aqui, fechei a porta para cá e não te vê. Exato. E só eu te vejo daqui para frente. Eu acho isso aí maravilhoso. É muito legal, cara. É muito forte isso, porque assim... Você estava preparando um texto ali. Sim, eu já vou entrar nele, mas eu queria comentar sobre isso. Teve uma pergunta aqui de uma moça, acho que foi de uma menina aqui, de uma moça, não sei... Ah, tá. Perguntou assim, mas essa palavra não era para antes das eleições? Então, assim, o que eu vejo? O povo já havia saído do Egito. Isso. O povo já estava no deserto. Mas a perseguição foi até o ambiente onde Deus estava. Onde a igreja estava. Então o que eu vejo é que não é que seja para antes das eleições, uma palavra dessa, ou uma mudança dessa, não. Isso é portal. É portal. Portal não é temporal humano. Não. Portal não é humano. Portal não é dentro de um ambiente temporal humano. Portal ele é atemporal porque ele pertence ao sobrenatural. Então como eu vejo isso? Nós hoje temos uma sentença, né? Ainda que a gente creia, ainda que a gente vislumbre, ainda que a gente pense sobre, e aí não cabe muito, não há provas de que houve fraude, de que houve tudo isso, mas vamos entender que hoje nós temos uma sentença em que um homem vai governar, que traz uma palavra tão pesarosa, verdadeira, contra as ideologias da Bíblia. O que esse homem vai fazer? Vai trazer a perseguição. Só que o povo vai precisar passar pelo mar. O povo vai ter que romper o ambiente. Precisou de um homem. O homem foi lá e se posicionou. O que Deus está fazendo? Pegando pelo portal que a igreja está entrando hoje, que é de confiança, e protegendo a retaguarda. Blindando a retaguarda. Porque a igreja já passou, já rompeu o ambiente. Já rompeu o Mar Vermelho. Então a igreja já rompeu o ambiente do Mar Vermelho. A igreja já rompeu o ambiente. O comunismo está rompido. Entendeu? Como o senhor mesmo falou, em 86,
Deus falou para o senhor, o comunismo cairá. E ele caiu, e ele não vai, ele não vai. Eu vou extinguir, dissolver a União Soviética. E aconteceu exatamente isso, ela foi dissolvida. Os focos comunistas que existem, por mais que eles tentem parar a igreja, eles não conseguem. Por quê? Porque a igreja avançou. E quando a igreja avança contra o Mar Vermelho e avança pelo meio do Mar Vermelho, pela onda vermelha, o que que diz? Que eu os vou para trás. Aí eu coloco a minha proteção atrás. Aí eu coloco os meus blindos atrás. Aí eu coloco os meus anjos atrás. E isso é mais sério, porque quando ele defende a retaguarda, o que que ele faz? Ele não deixa o mesmo ambiente dentro do portal, faz com que ele não deixe que os seus inimigos vejam. Eles não conseguem enxergar, mas a igreja vê. A igreja vê. Se você olhar, está dizendo exatamente isso. Para a igreja, para Israel, era um foco de visão. Para os inimigos, era um foco de cegueira. Era treva. Era total trevas, onde eu não conseguia enxergar. Então é exatamente isso que está acontecendo. Se você for analisar, é exatamente isso que está acontecendo. A igreja vem lutando contra uma onda vermelha desde o tempo passado, desde anos e anos atrás, mas a igreja já venceu. Por mais que a onda vermelha, por mais que Faraó tentasse vir contra Israel e a onda tente vir contra a igreja, Deus está falando para nós o quê? Eu pelejo por vós. Ou seja, eu vou na sua retaguarda para que vocês avancem em pés enxutos. Para que vocês avancem no meu portal já aberto, já escancarado. E aí fala o anjo do Senhor, esse anjo é Jesus. É o próprio. Você vê que Deus cria uma proteção, é como Saulo, né? Capítulo 9 de Atos, quando Saulo vai perseguir a igreja. É verdade. O que abre ali? Abre um portal. Sim. Ele vê uma luz do sobrenatural entre Saulo e a igreja em Damasco. Ora, era uma perseguição. Quem era Saulo? Era um perseguidor implacável. Um cara com a força implacável contra a igreja. O que ele diz aí? Logo no versículo 1 diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então a ideia desse de hoje, o governo que está aí para assumir a ideia é o quê? É uma forma de criar leis que vai regularizar aquilo que a Bíblia não aceita. E que a igreja não aceita. Então, de repente, Jesus aparecerá e será glorificado entre Saulo e a igreja. Você vê ali que a palavra é forte. Diz assim, Saulo respirando ameaças de morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, olha que interessante, se encontrasse alguns deste caminho, com C maiúsculo. Então está falando o próprio Cristo. Que é o caminho que abriu o Mar Vermelho. Que é o mesmo caminho, ou seja, o caminho de Cristo, ou seja, é o portal. Então, se encontrasse alguns que estivessem dentro deste portal, quer homem, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. A ideia é do inimigo. Então, assim, a igreja está dentro do portal. A igreja está com esse portal escancarado. Entrando, o inimigo vai tentar, ainda que seja no portal, trazer para a prisão. Olha o que acontece. Aí diz assim, indo no caminho, aí já em letra minúscula, ou seja, ele vai perseguir o do caminho da verdade, que é Cristo, que é dentro do portal, mas no seu próprio caminho. Então já vem letra minúscula. E acontece que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. Eu gosto dessa palavra, subitamente. É algo que é uma assim, coisa súbita. só vem. Não tem... Apareceu. Não tem, como é que eu posso dizer, não tem uma espera. É um susto, de repente está aí. Então ele diz assim, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é muito louco. Caindo em terra. Quando o portal oferece a presença
A presença de Deus, quando é manifestado, o inimigo cai por terra. Faraó caiu por terra e foram afogados. Ele, o seu exército, Saulo caiu por terra. Com todos que estavam com ele. Sabe que hora era isso? Era meio-dia, capítulo 26, aí, verso 13. Fala que era meio-dia quando ele vai testemunhar o rei Agripa. Né? Então, quando ele fala assim, rei, ora, era meio-dia. 26, 13. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do próprio sol, cuja claridade me envolveu, tanto a mim quanto aos homens que iam comigo. E olha só o que aconteceu. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Que maravilha, né? É muito então, forte. gente, não esmureçam, não percam as forças, não desanime, não joguem incredulidade, não joguem dúvida. Nós estamos em guerra, guerra é guerra. Uma hora parece que o inimigo venceu. Quando Israel teve que retroceder, dava a entender, eles venceram. De repente a igreja está moada lá em Damasco, aí Jesus aparece. Um momento, né, num instante, sei lá, num momento veloz, de repente, tudo vai mudar para a glória de Deus. E pesquisando aqui rapidinho aqui, o que significa subitamente, né? Repentinamente, instantaneamente, de modo imprevisto, inesperado e inaguardado. Olha que louco isso. Começam a erguer subitamente. É algo que não tem espera, que não é esperado. Então assim, vem quando você não espera. Tá forte. Dá um... Sou forte, de repente cai. Sou fraco, não vou aguentar. E vem algo sobrenatural de dentro de um portal e traz sobre nós uma resposta. Você estava preparando um texto aí. E encaixa nisso. Esses tempos eu tenho estudado bastante e é uma personagem que eu gosto muito, que é Esther. É algo que mexe muito comigo. Então assim, e pensando sobre portais, pai, eu vejo assim, nesse tempo que nós vivemos, né? Nesse tempo que nós estamos em guerra aí, esse portal, esses portais abertos, né? Que a gente tem acesso. Eu vejo Esther entrando nesse ambiente por conta de uma posição. Esther, né, a antiga Radassa, agora como rainha, se você pegar o livro de Esther e você for ler, você vai ver muito isso. Mas quando ela chega no rei, ela chega no reinado, né? Radassa era judia, né? Que gera mirra. Exato, né? Exato. E agora é estrela, né? Esther já vem como estrela, então brilha, né? Você vem assim, a mirra, né? Ela vem com seus princípios, com as suas verdades, como Radassa, para chegar como Esther e brilhar como uma estrela dentro desse tempo, né? Então, assim, quando Esther está dentro do reinado, que chega uma sentença sobre a terra, e aí cai muito dentro do que nós estamos vivendo hoje, cai uma sentença sobre o povo de Israel, em que todos serão dizimados, em que o povo será morto, o medo se instaura no meio da nação. Claro. O medo cria dentro da nação. Mas eu creio que quando Esther recebe a notícia, ainda que ela tivesse se colocado, meu Deus, peraí, então... Mas todo mundo sabe que se eu me posicionar, se eu agir, não há outra sentença que não seja a morte. Ela está dizendo isso para o seu tio, né? Para quem criou, quem implantou dentro dela as verdades e os princípios. Aí eu gosto muito quando ele diz assim no versículo 13 de Esther, capítulo 4, quando está dizendo assim: então Mardoqueu mandou dizer a Esther, não imagines no teu íntimo, porque se de todo te calares, olha isso, não se imagine, porque se estar na casa do rei, escaparás da morte dos judeus.
Ou seja, não é porque você está no seu ambiente cômodo que você vai se livrar da morte. Porque a sentença é para todos. Aí nós voltamos para dentro do ambiente dos mornos. Aquele que está morno, não é porque você está caladinho que você vai escapar, você também vai ser penalizado. Aí diz assim no 14: porque se de todo calares neste tempo, socorro e livramento vem da parte de Deus para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, não é para este tempo que chegastes ao reino? É uma juventude, né? Essa juventude tá na mão. Essa juventude carrega na palma da mão algo sobrenatural nos portais que estão abertos. O mundo espiritual está escancarando mesmo. Entendeu? E quando ele está dizendo isso, sabe, é muito profundo. E aí eu ouso dizer, talvez um pouco bem profeticamente, diga assim, talvez não é para este tempo que jovens como eu, que estou nos meus 38 anos, jovens como muitos outros aí, você até mais jovens, você jovem, adolescentes, sabe? As meninas, os meninos adolescentes, não é para este tempo que Deus os chamou? Não é para este tempo que Deus colocou vocês com tanta abertura da palavra, com portais tão escancarados, portal da oração do meio-dia, rede social, os portais dentro das redes sociais que nós temos acesso. Liberdade, conhecimento. Vocês têm conhecimento de um toque, de um movimento, cabeça fresca para poder movimentar. E eu vejo muito claro esse versículo, quem sabe para vocês que Deus lhe colocou esse tempo para trazer livramento para essa igreja, para trazer livramento para esse povo. Você vê que Deus tem manifestado uma voz. Deus tem levantado vozes e vozes inesperadas. Esther era uma voz inesperada para aquele dia. Era verdade. Porque se você for estudar, e aí você vai no versículo 15, por exemplo, então Esther mandou dizer a Mordecai. Olha isso. Esther mandou dizer. Você está falando de uma jovem. Né? É uma garota. É uma jovem. Uma moça. Uma moça fora da sua nação. Como escrava. Como escrava. Ela é rainha, não. Ela chega como escrava. Ela fica, quando você lê o capítulo 2, ela fica 12 meses no óleo e na mirra. Como escrava, para ser preparada. Então ela estava contra a vontade dela no primeiro momento, entendeu o chamado de Deus e está agora no ambiente que era para ela estar. E passou por um tratamento, ao capítulo 2, verso 12. Ela passou por um tratamento. O 2,12 diz assim: e chegando a vez de cada moça para ir ver o rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo as leis das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses no óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. 12 meses e um ano, você vê que o fechamento de um portal e uma abertura. Porque ela está no número 12 divino, que é o número de governo. 12 na mirra, 6 na mirra, 6 na especiaria, ou seja, mirra é o sacrifício completo de Cristo. E as especiarias são dons ministeriais, dons espirituais, dons e frutos. Então ela ficou curtida 12 meses ali dentro. A igreja está sendo tratada, e a gente sabe disso, que ela está dentro do número do 12. O governo de Deus. Quando Jesus apareceu, a última vez que ele aparece com 12 anos, quando ele começa o ministério dele, ele chama 12 apóstolos. Para multiplicar os pães são 12 cestos. Para ver a mulher do fluxo de sangue é 12 anos de fluxo. 12 anos a filha de Jairo morre. Então esses 12 aí mostram o portal de governo de Deus. E aí, Júnior? E aí a posição, né? Porque ela é levada, ela é tratada, ela é maturada, ela é preparada num portal de governo para cumprir aquilo que viria no capítulo 4. Porque aí no capítulo 4 está dizendo assim, quem sabe não foi para este tempo que você está aí? É isso aí.
Então, quando essa resposta em forma de pergunta vem, a posição dela é, então manda dizer. Manda dizer. Então ela entende que o portal de governo que ela entrou quando ela foi preparada se cumpre na pergunta feita por Mardoqueu. Não foi para esse tempo que você chegou aí? Que é o tio dela. Que é o tio, que é alguém que conhece, que é alguém que preparou ela, que é alguém que ensinou, que é alguém que discipulou. Aí ela chega no 16. Então ela diz no 15, vai lá e diz ao meu tio, a Mardoqueu, vai, junta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Porque assim também farei junto com as minhas servas. Porque não beberemos e nem comeremos por 3 dias. E assim eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se pereci, perecerei. É. Profético, né? Olha o ambiente do portal que ela entra. O ambiente de um governo. Só que o ambiente de governo, para a gente poder entrar, a gente tem que se posicionar. Tem que tomar decisão. É decisão. Aqui Esther precisou tomar uma decisão pessoal. O portal está aberto. O portal está escancarado. A gente está avançando diante desse tempo. Mas e se a igreja não se posiciona? Não tem como chegar. Se Esther não se posiciona, Não chega. não chega a resposta na terra. Amã mataria Mardoqueu. Mataria na forca que ele está preparando. É isso aí. Então, assim, aí vamos entender o tempo de hoje, nesse portal de governo que a igreja está inserida hoje. Existe um Amã levantado contra a igreja. Está em pé. Em pé. Se vangloriando, se declarando, dizendo. E sabe o que me Que a impacta, igreja pai? causou todo o problema. Exato, que a igreja é o problema, que a igreja que inventa, que por muitas frases ele disse, várias vezes repetiu que quando fosse eleito botaria os seus pastores, os padres nos seus lugares correto, porque eles estão fora do lugar, eles estão indo além do que devem ir. Então você vê que há uma afronta fiel, mas também, como Amã fazia, ele era aquele cara hipócrita. Ele era aquele cara bajulador, que trazia mentiras. Como foi o tempo dessas eleições? Mentiras. Guerra de palavras. Guerra de palavras. Nos debates, se alguns já assistiram, outros não, mas no debate muita gente falou assim, não, eu sou cristão, eu não defendo aborto, eu não faço isso. Amã fazia isso com a Sueira. Bajulador. Bajulava Esther. Bajulador, ele bajulava. Ele queria matar, mas ele bajulava na frente, mas por trás está criando um contexto. Só que a igreja, como Esther, está inserida no portal de governo. E Deus já tinha colocado a Mordecai num ambiente, que o ambiente lá de trás, na leitura da crônica, ia absolvê-lo diante de toda aquela acusação. É verdade. Então a igreja ela já está pronta para vencer. Agora eu e você temos que crer e entender que os portais divinos estão abertos. Pessoal, acione aí a Deltinha, chama aí o pessoal. O Júnior está lendo algumas perguntas aqui. Vai mandando pergunta, gente. Se tiver alguma pergunta, vai mandando. A gente está aqui, ó. Vai visualizando as perguntas, vamos olhando. Muito glória a Deus, muito aleluia. Está sendo tremendo. É isso aí, gente. A gente tem que entender que nós estamos vivendo um portal aberto. Nós temos portais abertos, nós temos o portal do meio-dia que nós estamos avançando. Portal da oração ao meio-dia. Eles vão ler o livro, né? Vai ser lançado o livro aí até a próxima semana. Falei com a editora essa semana, ela disse que a espera é que dia 4 o livro chegue dentro da editora e já vai ser trazido para nós, para a gente começar a distribuir e vender, sabe? Vai ser muito, muito, muito profundo esse livro. Eu vou usar uma frase que a Priscila, que é lá da editora, ela falou para mim, falou assim, é uma revelação que vai mudar o sobrenatural, que vai mudar o conceito do que está sendo falado, sabe? E eu creio muito nisso. E esse portal do meio-dia, e a gente vem vendo como Deus traz vitórias ao meio-dia, traz coisas acontecendo ao meio-dia. E aí basta a gente se posicionar. É isso aí. E aí você vê aqui
que Esther, quando ela se posiciona na sua resposta, ela precisa se posicionar. Então ela se posiciona e dá uma resposta, e aí a gente chega no capítulo 5, ela vai ter com o rei. O rei estende o cetro para ela, ou seja, você está aprovada. É verdade. Só que a aprovação vem mediante uma decisão. É o modo como Jesus morreu na cruz e inclinou para frente, né? Exatamente. Segundo a gente estuda um pouco essas coisas, se o rei inclina a cabeça para o lado esquerdo, é sentença de morte. Se inclina para o lado direito, é sentença de prisão perpétua. Se ele inclina para frente, como ele inclinou o cetro, é liberdade total. Isso é muito, muito profundo. É Cristo quando morreu na cruz, ele inclinou para frente. Ele está aprovando. Ele está aprovando a sua posição, ele está aprovando a sua atitude, ele está aprovando o portal que foi aberto. E te dando direito. E te dando o direito de romper, te dando o direito de dar continuidade. E isso é que é o mais, o mais bonito. E aí você vê que quando há aprovação no ambiente, porque você entendeu e entrou no portal, aí a gente não vai entrar aqui, não vai entrar, mas depois eu desafio vocês a lerem. Você vai ver que quando chega no capítulo 5, no capítulo 6, Mordecai, Amã, ele é enforcado, no capítulo 7 ele é enforcado na forca de Mordecai, que ele preparou no seu próprio quintal. Ele prepara a destruição da igreja, ele prepara a destruição do povo de Deus no seu próprio quintal, no seu próprio enredo, no seu domínio, e ele é destruído no seu domínio. E Mordecai vai reinar ali, né? Vai morar ali naquele ambiente. Ou E seja, aí, toma tudo. E aí até o ambiente, por conta de um portal aberto que a igreja entrou, que se posicionou, o lugar que era de governo do inimigo se torna a habitação de Deus. Que é o que está no Planalto Brasileiro. Gente, a arca entrou lá, a presença está lá. Exato. E não adianta fazer agora, mas vai vir alguém que vai trazer outras religiões, vai trazer o inferno, vai trazer sacrifício, não importa mais, agora porque o altar está levantado. Está levantado. Aí vai ser uma guerra de altares. É a guerra vertical. Aí essa guerra é vertical. Porque a guerra é de um altar de Cristo levantado contra um altar infernal levantado. E agora quem vai prevalecer? Aí basta a igreja se posicionar. A igreja não pode se calar. Porque a igreja ela tem que saber que o amanhã pertence a Deus. Eu acho bacana duas coisas. No 1 Reis, capítulo 19, eu acho interessante o versículo 1, porque Jezabel manda o mensageiro falar com Elias e disse, amanhã por essas horas eu farei isto. Então veja bem, amanhã por essas horas eu farei isto. Se eu não fizer contigo como tu fez, pelo menos por vingar um dos soldados, amanhã, então a proposta é para amanhã. Qual é o desejo do inimigo? É amanhã pegar a igreja, isolar a igreja, tirar a igreja de atividade. Você viu, hein? Isso é muito louco. Pode continuar, pai. Pode ver aí que você tem alguma pergunta. Não, tem algumas coisas aqui, mas pode concluir o pensamento aí. Então, esse amanhã do inferno não vai chegar na nossa vida. O amanhã de Lúcifer não chega. O amanhã de Jezabel não chega. Porque no versículo 6 diz lá que Elias dormiu e Deus mandou um anjo com pão, água e fogo. Qual era o ministério de Elias? Todo o tempo que você vê Elias, vê ele se movendo com pão, com água e com fogo. Ele coloca na cabeceira dele, fala, levanta e come. E ele levantou e comeu, e a segunda vez Deus falou, a tua caminhada é longa. E ele andou 40 dias, 40 noites, e venceu no monte de Deus. Então amanhã do diabo não vai chegar. Quando você olhar Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja orava incessantemente, no verso 5. Por Pedro, no versículo 6, diz assim, Herodes esperava o final da Páscoa para apresentar Pedro para ser morto. Aí diz assim, mas naquela, porque era o amanhã,
mas no verso 7, naquela mesma noite, apareceu um anjo, uma luz do Senhor iluminou a prisão e tocou em Pedro, e as cadeias caíram e falou: Pedro, levanta-te depressa, cinge os teus lombos, calça as tuas sandálias e pega a tua capa e segue-me. Então Pedro fez rapidinho. Amanhã das trevas não chegará para nós. O nosso amanhã é de Deus. É verdade. Amanhã derramarei sobre vós bênção sobrenatural. Amanhã derramarei unção. Não é o diabo que vai nos prender. É Deus que os seus portais nos liberará em unção e autoridade. Pedro saiu da prisão. 40 dias depois, Elias está voltando cheio do Espírito. O amanhã de Jezabel e o amanhã de Herodes, onde ficou? Agora Deus fala para Josafá: tomai posição, ficai parado, porque amanhã vos darei esse inimigo em vossas mãos. E o inimigo foi entregue nas mãos de Josafá. Segunda Crônica 20, versos 17, 18, 19 e até o 24, você vai ver que todos eles viraram cadáver. Israel, no dia seguinte que Deus falou, era a conquista total. Isso é muito bonito demais, você tá louco. Teve uma pessoa que escreveu aqui, ó, que teve uma visão. Eu vi que significa, até perguntou o que significa. Eu vi um soldado de joelho no chão com um relógio, e o relógio dele e um relógio dele era uma bandeira do Brasil. É o tempo, está marcando o tempo. Soldado de joelho, a igreja prostrada, e o relógio marca o tempo da vitória está chegando. Vamos trazer algumas perguntas aqui. O papo está muito bom, mas vamos lá, vamos trazer umas perguntas aqui. Pastor, como fazer para ter experiências de ser arrebatado, por exemplo? Entrar nesse portal de ser arrebatado, ser levado a uma dimensão celestial. Eu creio que é um momento divino, né? Não tem uma receita, né? Vou te dar uma receita, não tem. O certo é consagrar a vida em oração, leitura bíblica, jejum. São tripé que nos consagra para entrar em coisas relevantes celestiais. Boa, boa, boa. Então, ó, continuidade, busca não parar, não desanimar e avançar nesse conhecer de Cristo. A intimidade, né? Como saber se estamos dentro dos portais de Deus? É sentir muita graça e paz. Por exemplo, nesse momento de confusão, que eu ouço tantas coisas, porque o título de profeta, de apóstolo me sobrecarrega, mas eu tenho paz no meu espírito, que tudo está em continuidade. Para mim não houve uma profecia errada, todas estão certas. Os profetas profetizaram. Nossa mente e emoção é que nós fomos tomados pelo sentimento que seria do jeito que a gente pensou. Então é você ter paz, ter segurança, tranquilidade, que Deus está no meio da turbulência. Maravilha. É isso aí, gente. Vamos lá. Mais uma aqui. Pastor, qual a diferença de jejum e consagração? Jejuar é abster-se de alimento. Consagrar é deixar alguma coisa onde você não vai poder pegar de volta. Existem 3 palavras na Bíblia: santificação, santidade e consagração. Santificar, ser consagrado e ser santo. Santificação significa um preço que eu pago. Jesus se santificou. Ele pagou um preço. Ser santo é separado, exclusivo de Deus. E ser consagrado é deixar no altar. Então eu me consagro ao Senhor. Eu vou deixar algo no altar que eu não vou poder pegar mais. Eu faço um jejum de consagração. Então eu estou entregando alguma coisa, porque todo jejum tem propósito. Eu estou entregando alguma coisa que eu mesmo não posso carregar, dizendo: Senhor, eu deixo no altar para o Senhor resolver. Isso é consagrar. Isso é muito forte. É abrir mão completamente. Né? Jesus se consagrou na cruz. Você pode ver que ele ressuscita, mas ele não vem com o corpo dele. Aquele corpo ele deixou lá no altar da consagração.
Portanto, que os discípulos têm que ver a marca do cravo para ver se é Jesus ou não. Então, consagrar é você pegar algo de você, no mundo espiritual, e entrar no ambiente celestial e deixar dizendo, eu consagro a Deus. A partir de agora é que não me pertence mais, é de Deus. Isso é muito forte, muito forte. Perguntaram aqui como fica a profecia que Deus deu ao Senhor sobre a política no ano passado. Acho que já foi até respondida na segunda-feira, na live de segunda, né? Diga só uma passadinha rápida. 17 dia 10 de 2017. A bandeira, as capitais e o solo e o subsolo. Gente, a bandeira era resgatada e ela foi resgatada. O solo e o subsolo foram resgatados, estão resgatados. O Brasil será o celeiro do mundo. Agora as capitais estão sendo resgatadas. Hoje nós temos as capitais mais importantes do lado do governo atual, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Amanhã, no ano que vem, quando o outro partido assumir, o outro governo, essas capitais elas vão guerrear em prol do Evangelho. Então, a visão está em continuidade, em andamento. Não faliu, não vai fracassar, é real. Nós temos que discernir como acontece. Aí eu tive uma visão, vai ser assim, não. O discernimento, ele é contínuo. Cada dia você entende um propósito dentro daquilo ali. As capitais estão sendo tomadas e serão de Deus. Verdade. Tem mais uma pergunta aqui. O senhor acha que tudo isso está encaminhando para o avivamento? Eu tenho convicção. As chamas do avivamento estão aí, gente, entenda bem. A igreja já passou por momentos muito difíceis nessa pátria. Estuda a história da igreja no Brasil. Crentes queimados, montões de Bíblia queimada, igrejas fechadas, quebraram pastores. Foi uma loucura no começo. A igreja veio avançando, e agora a igreja chegou no tempo de maturidade. A igreja do Brasil é uma igreja madura, e ela está sendo preparada para ser o celeiro do mundo, para evangelizar o mundo. Então nós estamos nesse momento importante. A igreja não fracassou, não fracassa, não fracassará. O avivamento está aí e as chamas vão crescer nesse tempo de guerra. É isso aí, gente. Estamos chegando aí para o finalzinho da live já. Uma horinha que passa voando que a gente nem percebe, né? Quantos minutos? Estamos aí com 58 minutos já. 58 minutos de live. Então é isso aí, gente. Estamos chegando ao final, mas vamos continuar aceso, ativo. Hoje à noite estarei pregando ali na Verdade e Vida, né, junto ao apóstolo Djalma Toledo e toda a equipe. 10 horas da noite teremos nosso terceiro dia de oração, né, de 10 a 11 horas. E eu vou botar para passar pelo Instagram o culto de hoje à noite. Vai ser muito legal, vamos junto. Deus abençoe a todos. E aí, Júnior? É isso aí, gente. Não deixe de avançar. Não desanimem. Não se entreguem. Continuem crendo, sabe? Os portais abertos, e a gente tem autoridade para entrar e autorização para avançar. Deus está liberando uma graça sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira como um todo. Então vamos continuar. Essa live vai ficar salva. Pastor... mandaram ali do pastor Sérgio Martins. Não é o pastor, mas mandaram lá, o pessoal da igreja dele lá. Conheceu o senhor por lá, viu o senhor pregando lá no grande Serjão, gente finíssima. Então, gente, Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês. A live vai ficar salva aqui, tá, no Instagram, e também nós vamos disponibilizar ela lá no YouTube. Então, compartilha isso que nós estudamos hoje. Manda pro pessoal, curta, manda o máximo de gente possível, para que a gente possa alcançar a igreja na terra, alcançar vidas, e Deus vai poder mudar a história da igreja como um todo. E ó, uma palavra para você jovem, adolescente,
se levante, seja uma voz neste tempo, não se emudeça, não se guarde, não se esconda, mas se mostre, sabe? Se mostre diante dessa nação. Não fique morno. Não fique morno, se aqueça de verdade. Deixa queimar dentro de vocês aquilo que vocês carregam. Vocês são uma geração pro dia de hoje. O meu pai, um dia a gente vai avançando, mas tem lugares que só vocês poderão chegar. Vocês adolescentes, só vocês poderão tocar dentro das escolas. Só vocês podem ser o canal de Deus para mudar essas escolas, essas famílias, essas doutrinas, essas ideologias que estão se infiltrando nas escolas. Então, deixe Deus usar vocês. E aos pais, orem pelos seus filhos, intercedam por eles e ensinem a palavra dele, de Deus sobre eles, tá? Veja e aprenda e ensine sobre este tempo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fui. E tchau Fui. a todos e vamos lá. Fui.